Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cada Filósofo, o canal que te faz pensar. Cara, coloca o cinto de segurança porque o papo hoje vai ser pesado. Hoje vamos explorar uma questão muito importante mesmo, uma questão que na real, deveria estar estampada na capa de todos os jornais, em todos os outdoors, em todo lugar. A pergunta é, por que os donos do poder querem o povo burro? Sério, já parou para pensar nisso? Por que será que investem tão pouco em educação de qualidade? Por que manipulam a informação? Por que tentam nos distrair com tanta bobagem? Será que é porque um povo burro é mais fácil de controlar? Será que eles têm medo de pessoas que pensam por si próprias? Para entender essa parada, vamos ter que mergulhar fundo na mente de algumas das mentes mais brilhantes da história. Vamos analisar as visões de grandes pensadores sobre poder e dominação, gente como Aristóteles, Maquiavel, Nietzsche e muitos outros. Fica ligado! Vamos começar nossa jornada com o pai da filosofia ocidental, Aristóteles. Para ele, a educação era a base de uma sociedade justa e virtuosa. Ele acreditava, e eu concordo plenamente, que o conhecimento nos liberta para tomarmos decisões conscientes, para participarmos da vida política e para buscarmos a felicidade. Beleza, até aí tudo bem, né? O problema é que, e isso o Aristóteles já tinha sacado lá na Grécia Antiga, os poderosos muitas vezes preferem um povo ignorante. Pensa comigo, se você é um governante corrupto, você prefere lidar com uma população crítica, que questiona seus atos, que exige transparência? Ou você prefere uma massa manipulável, que aceita qualquer coisa que você manda? É óbvio que a segunda opção é muito mais conveniente para quem está no poder, né? E é aí que a ignorância se torna uma ferramenta poderosa. Quando as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, quando são bombardeadas com informações falsas e distorcidas, elas perdem a capacidade de pensar criticamente. Elas se tornam presas fáceis para demagogos, populistas e aproveitadores de plantão. É por isso que a gente precisa lutar com todas as nossas forças por uma educação libertadora que nos faça questionar, pensar fora da caixa e não simplesmente engolir tudo o que nos empurram goela abaixo. O conhecimento é a chave para quebrarmos as correntes da ignorância e construirmos um futuro mais justo e igualitário. Agora, vamos dar um pulo lá na Itália renascentista para encontrar Nicolau Maquiavel, um cara polêmico, estrategista, que manjava tudo de política. No seu livro O Príncipe, ele dá uma verdadeira aula de como conquistar e se manter no poder. E adivinha só, a ignorância do povo é um dos trunfos que ele menciona. Para Maquiavel, o povo é como uma massa facilmente influenciável, movida por emoções, medos e desejos. Um líder esperto, segundo ele, sabe como usar essas fraquezas a seu favor. É como um mágico que distrai a plateia com um lenço colorido enquanto faz o truque de verdade acontecer em outro lugar. Pense em como a propaganda política muitas vezes apela para o emocional, para o medo, para a raiva, em vez de apresentar propostas concretas e racionais. Isso é Maquiavel puro. É usar a manipulação e a ingenuidade do povo como uma estratégia para manter o poder. E o pior é que essa tática funciona. Quantos políticos por aí se elegem prometendo mundos e fundos, explorando o medo e a insegurança das pessoas, sem ter nenhum plano real para governar? É de dar raiva, né? Mas a culpa não é só deles. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser mais críticos, questionar tudo, buscar informações de fontes confiáveis e não acreditar em qualquer lorota que aparece na nossa frente. E falando em manipulação, prepare-se para conhecer um cara que detonava tudo. Friedrich Nietzsche. Esse filósofo alemão era um crítico ferrenho da moral tradicional, da religião e de tudo que, segundo ele, aprisionava o ser humano. Ele tinha uma visão bem polêmica sobre o poder e a dominação, e como a ignorância se encaixa nesse esquema. Nietzsche acreditava que a moral tradicional, aquela que prega a humildade, a compaixão e a submissão, era uma invenção dos fracos para controlar os fortes.
Ele chamava isso de moral de escravos. Para ele, os poderosos, os super-homens, não deveriam se curvar a essas regras. Eles deveriam abraçar a sua vontade de potência e dominar. E onde a ignorância entra nessa história toda? Segundo Nietzsche, a moral de escravos se perpetua através da ignorância. As pessoas são ensinadas desde cedo a obedecer, a não questionar, a se contentar com a sua posição na vida. Elas são mantidas na ignorância para que não se revoltem contra a ordem estabelecida. É por isso que a gente precisa ser rebelde. No bom sentido, claro. Rebelde no sentido de questionar, de buscar a verdade, de não se contentar com respostas prontas. Agora, vamos pular para o século XX para encontrar Max Weber, um cara que manjava tudo de sociologia. Ele desenvolveu uma teoria sobre a dominação que é assustadoramente atual. Segundo Weber, existem 3 tipos de dominação: a tradicional, a carismática e a burocrática. A dominação tradicional se baseia nos costumes, na tradição, tipo a monarquia, sabe? Já a dominação carismática se apoia na figura de um líder carismático que conquista as massas com seu discurso e sua personalidade. Mas é a dominação burocrática que Weber considerava a mais eficiente e, ao mesmo tempo, a mais perigosa. A dominação burocrática se baseia em regras, leis, normas e procedimentos. É a burocracia, essa entidade gigante e impessoal que controla nossas vidas. E qual o problema da burocracia? Segundo Weber, ela pode ser usada para manter o controle sobre um povo desinformado. Pensa só, um sistema burocrático complexo e cheio de regras pode ser extremamente difícil de entender, né? Isso torna as pessoas dependentes de especialistas, de intermediários, de quem supostamente entende do assunto. E essa dependência abre espaço para a manipulação. É como se a burocracia fosse uma teia que nos prende, nos enrola, nos impede de enxergar com clareza o que está acontecendo. E já que estamos falando em Estado e poder, vamos voltar um pouco no tempo para encontrar outro cara genial, Montesquieu. Ele era um grande defensor da liberdade e da democracia, e sua obra teve um impacto enorme na construção de governos ao redor do mundo. Montesquieu defendia a divisão do poder em 3 esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele acreditava que essa divisão impediria a concentração de poder nas mãos de um único indivíduo ou grupo, evitando assim a tirania. Faz sentido, né? Mas, e se eu te disser que a ignorância do povo pode colocar em risco essa separação de poderes? Pensa comigo. Se a população não entende como funciona o sistema político, se não conhece seus direitos e deveres, se não fiscaliza os seus representantes, a separação de poderes se torna apenas uma ilusão. É como se cada poder, mesmo separados, pudesse agir livremente sem prestar contas à sociedade. E aí, a gente volta à estaca zero: corrupção, abuso de poder, leis que só beneficiam os poderosos. E para finalizar a nossa lista de pensadores geniais, chegamos a John Locke. Esse filósofo inglês foi um dos pais do liberalismo e teve uma influência enorme na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Locke defendia a ideia de um contrato social, ou seja, um acordo entre governantes e governados. Segundo ele, o povo tem direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E o governo existe para garantir esses direitos. Até aí tudo bem, né? Mas e se o povo não tem conhecimento dos seus direitos? E se ele não consegue enxergar quando esses direitos estão sendo violados? E se ele não tem as ferramentas para lutar por aquilo que lhe é de direito? É aí que a falta de educação pode impedir o povo de questionar a autoridade e exigir que o contrato social seja cumprido. Sem conhecimento, as pessoas se tornam reféns do sistema, incapazes de lutar por seus direitos e construir uma sociedade mais justa. É como se a gente estivesse em um jogo de cartas, mas não soubesse as regras. E aí, o que vocês acham? Deixem seus comentários abaixo.
A gente precisa debater esse assunto, compartilhar conhecimento e nos unir para combater a ignorância. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Até a próxima, e lembrem-se, o conhecimento é a nossa melhor arma.